Pai Celestial. Pai Celestial, como gosto, Senhor, chegar diante do Senhor neste privilégio e honra que o Senhor nos concede. Como Jesus ensinou aos seus discípulos, dizendo que quando eles orassem, deveriam entrar já chamando o Senhor de Pai. E o Senhor se mostra como um Pai amoroso, maravilhoso, mas um Pai que ensina, um Pai que exorta, um Pai que corrige, um Pai maravilhoso que não nega bem algum a quem anda na retidão. Senhor, nós rendemos graças pelo dia de hoje. Hoje, a segunda semana do propósito, Senhor, para acabar com essa maldição, essa praga e quaisquer vislumbres de sentimentos, meu Pai, que possam, Senhor, dar a ideia da inveja. Porque o Senhor diz que só os limpos de coração verão a Deus, que no céu não vai entrar impureza nenhuma. Então, como poderíamos ter um sentimento tão tenebroso como esse? Senhor, nos ajude, nos ajude. Nos ajude porque o Senhor tem uma chamada para cada um, um propósito na vida de cada um. O Senhor já distribuiu os talentos a cada um. E então sabemos, Senhor, que virá aquele grande dia em que teremos de apresentar os resultados ao Senhor. Porque o investimento que o Senhor fez foi glorioso, foi tremendo. Jesus naquela cruz, Cristo nos resgatou da maldição da lei. O Senhor garante as bênçãos, Pai, para quem tem o temor do Senhor, para quem obedece a Tua palavra, para quem respeita, com certeza. E o Senhor tem bênçãos para a família, bênçãos para cada casa. O Senhor diz que aos justos não falta nada. O Senhor diz também que na casa do justo há um grande tesouro. Mas os frutos dos ímpios só trazem perturbação. Então que possamos hoje, Senhor, mais uma vez, receber do Senhor, Pai, para que possamos honrar o Senhor, o Teu nome. Pai Celestial, o grande sacrifício de Jesus, que nos resgatou, que nos salvou, precisa ser honrado. É o que nós estamos pedindo, a Tua ajuda, o mover do Teu Espírito. Abençoa, abençoa. Olha para o Teu povo, Senhor. Corrija as nossas falhas, as falhas de cada um. Que as crianças sejam abençoadas, Pai. Que não haja um vislumbre de maldição em nenhum dos pequeninos. Como o Senhor diz, os filhos são herança do Senhor. Senhor, muito obrigada. Fale conosco. Amém. Amém, povo de Deus? Então, nós temos feito essa pergunta na chamada desse propósito. Hoje é a segunda semana, tá? Pastor, por que um propósito tão grande de 12 semanas sobre inveja? Então, a inveja, pessoal, muita gente diz assim, a inveja é um demônio. Não, a inveja não é demônio. A inveja é um sentimento dentro do coração, mas a inveja é um somatório de muitos outros sentimentos. Toda pessoa que sente inveja, sente de alguém. Então, dentro de si, essa pessoa que sente a inveja, ela é uma pessoa frustrada, porque ela foca aquela pessoa e não a sua vida em Deus. Falando de quem é de Jesus, mas qualquer pessoa. Ela não foca a sua vida. Não tem propósito. Tem gente que perde tempo olhando para a vida dos outros. Poderia estar estudando para progredir, prosperar. Poderia estar fazendo uma atualização de um curso, em se tratando, vamos dizer, da vida secular. Porque Deus tem prazer em que o seu povo viva abençoado. Deus tem prazer. Tem gente que acha que, não, cristão tem que viver só a vida espiritual. Que isso? Que isso? E o que a gente diria? Quem pediu o corpo de Jesus na cruz? José de Arimateia. O que ele fazia? Qual era a sua função? Senador. Ele era um senador. Senador. Então vamos aqui, vamos ao entendimento. Não é? O pai adotivo de Jesus, José, né? Ele era um carpinteiro. Certamente tinha a própria carpintaria. Mas era um judeu praticante do judaísmo. Tanto que ele e Maria, não é? Andavam sempre juntos, iam ao templo, levavam um menino. Família sempre reunida.
Então, vamos entender, tá, irmãos? A inveja é um sentimento. Quem não percebe, ou melhor, quem não discerne que é invejoso ou invejosa, essa pessoa, se ela não despertar, ela vai ter um fim triste, trágico. Nenhum invejoso tem um fim bom, não tem. Por quê? Porque é um sentimento de frustração, somado com um sentimento de incapacidade, que soma com um sentimento de inferioridade, que joga lá embaixo a sua autoestima e desperta raiva, se não for arrancada a inveja de quem é invejoso. Se não for arrancada, desperta raiva do invejado. Então a pessoa raivosa tem um coração contaminado, sujo. E por fim, se não vigiar até aí, vai gerar o ódio. Por que Caim matou Abel? Não vou falar dos dois irmãos hoje. Embora a Bíblia faça uma observação sucinta, mas há um entendimento. É fácil de você entender o quanto durou aquele sentimento trabalhando dentro de Caim. Mas nós vamos hoje, antes de entrar nas pessoas, na pessoa invejada e nas pessoas invejosas, nós vamos rever Tiago, capítulo 3. Só que hoje o foco é o 14. Semana passada o nosso foco foi o 16. Prontos para fazer um estudo da palavra de Deus sobre esse sentimento tão tenebroso chamado inveja? Depois da carta aos Hebreus, tem a carta de Tiago. No versículo 14, diz assim: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. O Espírito Santo está dizendo, não diga que não tem, não minta, porque o Espírito Santo, ele conhece, ele sonda o nosso coração. Olha só, irmãos, toda pessoa invejosa, é difícil a pessoa, ela não consegue uma prosperidade com uma base sólida. Porque a verdadeira bênção, ela vem de Deus através de Jesus, que é a palavra. Por exemplo, no cristão, nos que fazem a obra, Jesus disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, esse poder vem de Deus através de Jesus. Jesus trouxe esse poder para dar a discípulos. A pessoa que ainda não é de Jesus, de repente ela tem a sua vida parada, literalmente até andando para trás. Preparando esses dias, eu estava lembrando de um caso, até por conta do Dia das Mães. Eu estava chegando na igreja e um rapaz veio me oferecer flores a comprar. Não foi agora não, isso tem mais de 30 anos. Pessoa vestidinha direitinho, boa apresentação, boa abordagem. Isso tem mais de 30 anos. Senhorita, não, senhora. Ah, senhora, estou vendendo flores, vem Dia das Mães e tal, e tal. E aí eu falei, é o seu trabalho normal? Eu disse, não. Ele disse, eu fui empresário. Eu disse, como o senhor quebrou? Como caiu? Ele disse, não sei explicar. Ele disse, quando eu assinei os documentos, no dia seguinte eu caí doente. Dali eu fui perdendo tudo. Me recuperei, mas não consegui me levantar financeiramente. Aí eu falei de Jesus para ele, falei da fidelidade do dízimo, que todo mundo ataca. E ele manifestou um demônio violento. Pra vocês terem uma ideia, irmãos, banco de embuia maciça. O rapaz pegou e jogou pro alto, manifestado. Tamanha força do demônio. E o demônio berrava.
Eu não matei esse desgraçado porque eu não consegui ainda. Tinha alguém orando por ele, a família tinha gente de Jesus. O que eu falo da cobertura? Eu falo para vocês, irmãos, é um erro grave de muitos filhos de Deus, muitos cristãos, que não procuram compreender a nossa missão aqui na terra. Se de todo familiar não quer aceitar Jesus, que você dê cobertura. O diabo não destruiu. Tá? Então, tem gente que não... Enfim. E aí, então foi esse o caso. No dia que... Então você vê como a inveja trabalha. Porque às vezes a pessoa desfaz de um negócio e ela desfaz com o coração amargurado, que está perdendo. E quem está adquirindo não tem entendimento para abençoar e receber da mão de Deus. Às vezes a pessoa compra um carro usado e a pessoa só está vendendo porque ela está muito apertada, mas ela tem o coração naquele bem, no carro. Depois vem um acidente, não sabe por quê. Mas assim, aconteceu. Não, não é aconteceu. Sentimentos acompanharam. Então, os sentimentos, eles atuam muito na vida do ser humano. E se o cristão não tiver entendimento, o que o Espírito Santo diz? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Eu tenho o caso de 2 irmãs que compraram uma casa e a pessoa que vendeu ficou com o coração na casa, não queria vender. Mas não tinha saída de jeito nenhum. Aí vendeu. Aí o coração da pessoa ficou... Os sentimentos dela, o coração dela ficou ligado na casa. Ligado. Então, as 2, quando entraram, o que aconteceu? Sofreram um acidente. E uma sofreu um acidente mais forte, tá? E perdeu a perna. E aí trouxeram essas 2 irmãs, e quando eu orei, uma manifestou o demônio, justamente a que perdeu a perna, e o diabo disse, eu vim para matar as 2. Eu estou lá na casa, a casa é minha. Porque é da outra, a casa não é delas. E elas tinham comprado, estava paga. Então o demônio se sente dono. Mas tem gente que não se importa em estudar a palavra. Tem gente que não se importa, gente. Isso é um problema sério. Caramba, se eu digo eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Então eu tenho Jesus, eu procuro conhecer Jesus, me encher de Jesus e agradar a Jesus. Não é isso? Tem que ser assim. Então, a inveja, observa comigo aqui, versículo 14. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso, porque o invejoso, ele também é egoísta, irmãos. Ele quer para si, mas ele não quer se esforçar para ter ou para ser. Então, ele não pode ser o que o outro é. Ele não pode ter o que o outro tem. Ele não faz conquistas como o outro. E, em vez de buscar para si, foca o outro. E isso vai trabalhando dentro, no coração e pensamentos. Então você vê aqui, que aqui o Espírito Santo colocou que a inveja é amarga. Olha que coisa séria, seríssima. Então isso está dentro da pessoa. Ela está se prejudicando e não tem noção. Lá na frente ela pode pegar, nem lá na frente, ali na frente, uma doença grave, que está dentro. O sentimento está trabalhando. Um acidente. Uma desgraça, mas diz a palavra que apodrece os ossos. Não é isso? Então, são partes que nós temos que estar vendo. O que nós vamos focar agora é essa amarga inveja. Só está amarga por dentro, está sentindo amargura porque não consegue. Não consegue ser como o outro, não consegue ter o que o outro tem, não consegue fazer conquistas e não enxerga e não desvia o foco. Bom, então o ódio ele começa, a inveja começa com um sentimento de frustração no invejoso e pode terminar com ódio e morte. Mas vamos falar hoje da amarga inveja. Gênesis 37. Gênesis capítulo 37. E o título diz assim: José é vendido por seus irmãos. Então vamos lá.
Muito bem. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Eita! Você vai chamar José de... Você teria coragem, diante desse fato aqui, de chamar José de fofoqueiro? É fofoca, presta atenção, por favor. Ou é um fato? É um fato. Tem gente que confunde. Olha, gente, quando a pessoa segue o seu eu, sabe, tem gente que as palavras são impulsionadas pelo orgulho. O orgulho é um combustível que faz jogar aquilo. Talvez alguém sem temor a Deus, não estou dizendo que está aqui de jeito nenhum, até creio que não, mas diria que José era um fofoqueiro, porque ele levava uma má fama dos irmãos ao seu pai. Vamos entender. O Jacó enriqueceu muito, porque Deus o prosperou. Tudo foi Deus que lhe deu. Então ele tinha rebanhos de diversas espécies. Ele não tinha só ovelhas, cabras, bois. Ele tinha muitos animais. E em número assim extraordinário. Então ele precisava de quem cuidasse dos animais. Só que ele teve, 12 filhos. Então os filhos cuidem dos... É uma empresa, é uma mega empresa. Fosse hoje, a palavra seria empresa. Então ele coloca os filhos para cuidar. Vamos dizer que ele preparou bem os tratadores dos bois. Porque tratar de ovino é uma coisa. Você tratar de ovelha é um tipo de tratamento, tratar de boi é outro tipo de tratamento, cavalo é outro tipo. Quem sabe que o casco de cavalo precisa estar sendo trabalhado, cortado, lixado, quem sabe? Eu fico com uma dor na minha alma quando eu vejo cavalo em asfalto. Aquela ferradura quente, batendo. Que coisa, misericórdia. Deus não fez cavalo para andar em via pública em asfalto. Foi para andar na terra. Literalmente. Literalmente. Aí vem o versículo 3 que explica, olha só. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Bom, vamos aqui, a um breve entendimento dessa parte aqui. Bom, primeiro, o José tinha 17 anos, mas por ser um jovem centrado... Gente, tem pessoas idosas que não demonstram ter nenhum bom senso, nem juízo sequer. E eu não estou falando de pessoas perturbadas que tenham algum problema mental. Não estou falando disso. Vamos aqui a uma realidade. O José era um jovem centrado. Era um jovem, vamos dizer, que ouvia os seus pais, como Jacó ouviu. E então ele tinha um bom senso, ele tinha direção. E ele já tinha uma liderança. Porque isso vem de Deus, irmãos. Isso vem de Deus. E as pessoas querem uma posição que Deus não deu. Mas ele tinha. Então o pai o colocava como que para supervisionar o trabalho de seus irmãos, porque era a empresa da família. Naquele tempo, troca os animais. Você tem uma multidão de ovelhas. Eu tenho camelo, você não tem camelo. Então, vamos trocar. Você me dá algumas ovelhas, eu te dou um camelo. Por aí. Então, José ele acompanhou o pai em tudo. Bom, para completar, agora vem o primeiro problema.
O despertamento da inveja nos irmãos de José começa aqui no versículo 3. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez uma túnica de várias coisas. 3 coisas aqui, irmãos, que o Jacó errou. Nós não podemos deixar de apontar esses erros. É claro que um filho diferencia do outro. Às vezes um é mais amoroso, um é mais atencioso. Mas vai se demonstrar um amor diante dos outros, dizer, esse é meu preferido, eu compro tudo melhor para esse. Você pode fazer isso. Nós temos que ver essa falha aqui de Jacó. Foi uma falha grave. Ele privilegiava o José na presença dos seus irmãos. Ele elogiava o José na presença dos irmãos, ele honrava o José. Você vê aqui, ó, amava a José mais do que a todos os seus filhos. Um amor maior pelo José. Está errado. Está errado. Segunda coisa, porque era filho da velhice. Tem gente que tem isso. Você já ouviu falar, antigamente nem se usa mais essa palavra hoje, temporãozinho. Lembra do temporãozinho? Hã? O casal está começando a virar curvinha, né? Da Boa Esperança. Né? No sentido contrário, e vem um bebê. Oh, meu Deus, misericórdia. A gente vê isso. Eu conheço. Eu conheço um casal que a filha caçula tem 25 anos e engravidou. A filha de 25 anos ajuda a cuidar do irmãozinho. O casal casou jovem, a menina era um pouco mais que adolescente. Aí bota o coração 100% naquele, porque é o filho, o temporãozinho. Aí como é que fica? Não. O que acontece, é claro, ó, qualquer pessoa, né, capacidade racional lúcida, né, sabe que um bebê recém-nascido precisa de todos os cuidados que uma criança de 7 anos já não precisa mais, nem de 4, nem de 5. Então, mas tem pais que não sabem lidar com isso. Então, José, ele amava mais a José, o Jacó amava mais a José que aos outros filhos, e ele demonstrava isso na presença dos outros. Erro gravíssimo. Segundo, só porque era o temporãozinho, está errado. Terceiro, fez-lhe uma túnica de várias coisas. Por que não fez para os outros? Por que não fez para os outros? Então, algumas pessoas diriam, ele despertou o ciúme. Não, ele despertou a inveja. Aqui começa o despertamento da inveja nos irmãos de José, porque a Bíblia é clara, irmãos. Está aqui, versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Pronto, começou a despertar ali, né? Ali começou a inveja, que já vai vir com uma demonstração de raiva. Então, você imagina que dentro de cada um dos irmãos de José, já vem trabalhando o sentimento da inveja, desenvolvendo todos os outros sentimentos. O que nós falamos? Primeiro sentimento, frustração. Poxa, ele é o queridinho, eu não sou. Frustração. Segundo, começa a somar com o quê? Então, sentimento de inferioridade. Ele se importa com ele, não se importa comigo. Eu não tenho o mesmo valor que ele. Incapacidade. Por que eu não consegui agradar meu pai? Ele consegue. E depois vem a raiva. Agora começa o problema, gente. Porque antes do ódio vem a raiva. E o ódio pode chegar à explosão. Por isso que tem esse ditado no mundo que diz que a inveja mata. Então, tudo isso começou a trabalhar nos irmãos de José. Então, aqui o primeiro alerta, né, gente? Nenhum cristão, irmãos. Nós temos que ensinar isso desde criancinha. Tem que ser ensinado. O que é o sentimento da inveja? Para a criança nunca conceber esse sentimento. E não concebendo, né, ele não será alimentado. Mas concebendo, ele vai ser alimentado pelos outros sentimentos de que acabamos de mostrar. Então é necessário ensinar, porque só os limpos de coração verão a Deus. Muito bem. Continuando agora. Então eu vou aqui no versículo 4 de novo. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos. Dá uma paradinha.
Vendo os olhos deles, os irmãos, viam o pai fazer carinho naquele irmão e que não era assim com eles. Então, olha os olhos, o que estão recebendo na visão, mas depois eles vão ser postos em José. Então, entra pelos olhos aquilo que vai contaminar o coração, que vai inflamar aquilo tudo, e vai jogar pelos olhos o que está dentro, que é a inveja. Então, vendo, pois, aí o versículo 5. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Ai, pobre José. José, meu jovem, para que você contou para os seus irmãos? Você já percebeu que eles te olham atravessado? Quem não tem Jesus, irmãos, não percebe, mas quem tem, percebe. E quem é maduro espiritualmente não fica com raiva do invejoso, tem compaixão. Por quê? Porque a raiva suja o coração. A raiva suja o coração. E se Jesus volta? Então vamos aqui atentar. Pobre do José, ele está tão feliz com o sonho. Foi Deus quem deu um sonho para ele. Olha só. Antes de Jesus ir ao mundo, o Espírito de Deus falava de algumas formas diferenciadas a quem ele queria se dirigir. Uma das formas eram os sonhos, tá? Mas diz a palavra antes. Está lá na carta aos Hebreus, não mexe aqui na sua Bíblia. Quem está fazendo estudo precisa saber disso. Que na carta aos Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1, olha que fácil. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Diz que antigamente Deus falava de diversas maneiras, diversas formas. Mas desde que Jesus veio à Terra, ele fala através do Filho, que é Jesus, que é a palavra. Sai dessa história de ficar... Olha, gente, vocês acreditam que ainda tem isso? Volta e meia chega alguém aqui. Não, eu quero falar com a pastora, porque ela no altar falou a minha vida. E ela tem que interpretar meus sonhos. Desculpe, irmãos, eu nem atendo. Eu peço alguém para vir e dizer, ó, não sou José do Egito. Estou sendo sincera. Não posso alimentar um tipo de coisa dessa natureza. O pobre do José, irmãos, ele está tão alegre com o sonho que ele... Então, hoje Deus fala através da palavra. Não cai nessa besteira não, tá? E outra coisa, essa história de profetada. Que tem de... Chegou uma moça ontem para uma obreira nossa e disse... Essa igreja aqui tem esse negócio de profecia? Disse, tem a palavra de Deus. O que está escrito na Bíblia. Ah, é disso que eu estou precisando. Estou cansada de ouvir que vai acontecer isso, aquilo comigo e não acontece nada. Falei, vem para a palavra. E se der atenção, vai acontecer muita coisa boa. Só coisa boa, porque provar e ver que o Senhor é bom. Mas está aqui, eu vim para que tenham vida em abundância. Mas o pobrezinho do José, meu pai, ele está tão feliz com o sonho que Deus deu para ele. Ele conta para os irmãos, meu irmão, pastora, você tem um plano, um projeto, e você tem um plano, tem um projeto. Você está tão feliz que chegou no seu trabalho, já contou o projeto. Não faça isso. Não faça isso. Para minha família eu conto. Espera esse projeto criar raízes espirituais. Coloca os alicerces primeiro. Espera. Se Deus te deu isso, a direção, é você e ele, é ele e você. No momento não é para ninguém se meter. Se for para procurar alguém, ele vai te dirigir. Então vamos parar com isso, irmãos. A vizinha virou para a vizinha e disse, eu e meu marido estivemos conversando sério, está na hora da gente comprar uma casa própria. Eu também estou pensando que eu ainda não comprei a minha.
Bem feito quem mandou abrir a boca. E aí, ficou sem casa própria. Quem mandou abrir a boca? Pelo amor de Deus. José contou o sonho para os irmãos que já estão frustrados, que já estão se sentindo inferiorizados por causa dele, diante do pai, que estão se sentindo incapazes, não conseguem agradar o pai, como José. Já estão ficando com raiva de José, e José vai e conta o sonho, que ele vai ser tremendamente abençoado e vai ter uma liderança. Vai comigo. Olha só. E disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Eita! Vocês vão se dobrar diante de mim. Eita! Está despertando carinho, amor ou raiva? Muita raiva. Eles já estão a um passo do ódio. Um passo. Eles ainda estão com raiva. Que isso, pastor? Eles estão com raiva. José está revelando um sonho que Deus deu para ele. Deus não deu para os irmãos dele. Se fosse para os irmãos saberem agora, antes, o projeto ainda nem começou. Só no coração de Deus está pronto. Porque Deus conhece o passado, sabe todo o presente e conhece e sabe o futuro. Então o projeto para Deus está pronto. Mas Deus começou a vislumbrar em José o seu projeto, o projeto de Deus. Ele vai ter um processo a seguir, um passo a passo. Ele vai ter que ouvir toda a direção que Deus quer dar para ele. Mas pastora, tudo concorreu. Vamos entender, irmãos. Estamos tratando, lidando com a inveja. Se Deus precisar da inveja para botar o plano dele em ação, espera aí, meu irmão. Se Deus manda arrancar a inveja, se ele proíbe a inveja, como ele iria usar um sentimento que ele manda que se arranque? E eu vou te provar isso já já. Vai comigo. Versículo de número 8. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas... Fala para o teu irmão, fecha a boca, meu irmão. Fecha a boca, meu irmão. Você tem sonhos, você tem planos, leva no altar de Deus. Se Deus te deu uma direção, está te dando, é Ele e você e Ele. Esse é o começo. Esse é o começo. Ó, o bebê já foi concebido. A barriga vai crescer, todo mundo vai ver a barriga, mas a carinha não vai ver não, só quando nascer. E também não consegue nem a mãe nem o pai pegar no colo. Pode meter a mão, abraçar a barriga, mas não pega o bebê no colo não. Só vai pegar quando nascer. Então segura até o nascimento. Aprenda. A boca, irmãos. Muita gente se queima pela boca, pela própria boca. Muita gente joga os seus planos no ralo. Ah, mas os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, sem arrependimento. Deus não se arrepende daquilo que Ele dá. Mas vai dizer para mim que o Judas Iscariote não teve a chance de ser salvo. Ah, mas está na Bíblia que ele é o filho da perdição. Sim, mas ele andou ao lado do Salvador. Ele teve a chance dele. Qual a epístola segundo Judas, segundo Tomé, que você lê? Será que Jesus chamou por acaso? Por que ele não se preparou? Deus quer usar cada ser humano sobre a face da terra mesmo. Vai comigo. Então, o José falou demais. Ele não podia contar o sonho, ainda era sonho. Versículo 9. E sonhou ainda, pastor, a pessoa tem que desabafar, a pessoa tem que participar, ela está alegre. Vai no altar da oração. Desperta, igreja, está cheio de anjos à volta, conta para eles. Conta para eles. Vai, estou brincando, vai comigo.
Agora o 9. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Pronto. Agora da raiva explode o ódio. Agora não é mais raiva, não. Agora vem o ódio. Que isso? Os irmãos... Ele está contando um segundo sonho. Vamos lá. Versículo 10. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? O Jacó não sabia o plano que Deus tinha com José. Ninguém sabia. O José não tinha que falar nem com o pai. Pastor, só com Deus. Mas pastor, não, ele não tinha que falar. Era Deus e ele e Deus. Porque era um plano para o futuro, não era para aquele momento exato, para aquele dia, para aquela hora. Igreja, desperta, igreja. Olha só o 11, vai. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu... O Jacó começou a refletir. Não, Deus tem um plano com meu filho. Ele já começou a trabalhar o coração em relação ao filho para aceitar o plano de Deus. Só que ele não tem noção do que vem por aí pela frente. Agora a inveja está trabalhando em cima de José. Então diga comigo, a inveja está trabalhando sobre José. Os irmãos querem que José saia da vida deles, saia da frente deles, saia da casa deles, que saia da empresa, que saia de diante do pai. Esse José tem que sumir, desaparecer da nossa vista. Lembra? Marca aqui, de novo, marca aqui. Provérbios 27, 4. Marca aqui. Provérbios 27, 4. 27, 4. Cruel é o furor, a fúria, e a impetuosa ira. Dá uma paradinha. Os irmãos de José vão demonstrar tudo isso, uma crueldade furiosa. E vão se demonstrar irados contra ele. Agora olha a inveja, mas quem parará perante a inveja? Então, a inveja é uma força para tirar da sua posição. Isso no invejador. E José é invejado pelos irmãos. A inveja está em cima do José, como que dizendo: desapareça, desapareça. Certo? É isso mesmo? Como eu disse, gente, olha só. Quando eu vi a palavra inveja 29 vezes nas Escrituras, 29, a palavra é inveja em si. E palavras derivadas, invejando-nos, invejando-vos, invejavam-no. Quando eu vi essas palavras derivadas, complementando 37 vezes no total, inveja e suas palavras com os sentimentos, né, derivados. 37 vezes eu falei, epa, tem que dar uma atenção a isso. A coisa é séria, porque nem todo mundo que se converte tem logo de cara um bom entendimento. Vamos à realidade. Até porque tem gente que ainda fica com raiva quando descobre que o outro tem inveja de si. Ou que falou alguma coisa contra. Então eu falei, nós temos que dar uma atenção a isso. E aí, como eu falei, desde a história lá da moça, lá 2005, 2006, do cabelo, que eu falei, epa, não é uma brincadeirinha não. Voltando então ao caso do José. Então eu parei no versículo 11, seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Então o pai começou a considerar, ele entendeu que o Espírito de Deus queria usar José. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José, Jacó, né? Israel, não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E lhes disse, e o José vai e se apresentou ao pai. O pai disse, vem cá, filho,
Você vai supervisionar os seus irmãos. O que eles estão fazendo, como é que eles estão se comportando, se eles estão num pasto, se eles estão realmente apacentando os nossos rebanhos, se eles estão tratando bem os nossos animais, se eles estão se entendendo bem. Vai lá, meu filho, vai lá ver como que está acontecendo entre os seus irmãos e em relação ao trabalho. O que eu vejo aqui? Olha bem, o versículo 14. E ele lhes disse: ora, vai, Jacó, Israel, e vê como estão teus irmãos, como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou no vale de Hebrom, e José veio a Siquém. Dá uma paradinha. José não vai supervisionar seus irmãos? Sim ou não? Não é uma espécie de chefe? Uma liderança? Então, vamos dizer que na empresa do pai e da família, o José, tão jovenzinho, com 17 anos, já seja o CEO da empresa. Que esse pastor? Ué, o pai não está indo, está dizendo, vai lá você. Você vai ver tudo. Você que tem que ter o cuidado com essa empresa. Observa isso. Uma mãe não tem que ver o que se passa com seus filhos? Não tem que conversar e ouvir o que se passou na escola com aquela criança? Não é responsável? Ué, o pai está trabalhando? Não tem que ver como está a casa, em boa ordem ou não? Ah, também trabalha. E aí? E daí? Eu digo que para ser mulher de verdade nos nossos dias tem que ter peito de ferro e testa de bronze. Por quê? Tem que resolver tudo. Há muitos anos atrás, um casal, e o marido chegou para mim e disse: mas ela não trabalha, só eu trabalho. Presta atenção, 2 filhos. E eu deixei ele falar e ele repetiu isso 2, 3 vezes. E aquilo me deu gás, né? Me deu um gás. Quando ele terminou de falar, eu falei: o senhor já terminou de falar o que o senhor queria falar? Ele disse: é isso aí. Eu falei: o senhor vai ouvir? Ah, sim, claro. Eu falei: o senhor vai ouvir? Aí eu perguntei: quem cuida da sua casa? Ele calou a boca. Eu falei: senhor, desculpe, mas ele fez uma pergunta. Quem pergunta quer resposta. É ela. Quem gestou os seus filhos, amamentou e cuida deles? É ela. Quem faz comida na casa? É ela. Quem cuida das roupas da família? E de roupa de cama e mesa? É ela. Vai escutando. Falei, porque eu sabia. Quem leva para a escola e dirige o veículo? É ela. Falei: ela não trabalha. Ela não trabalha. Ela limpa a casa, ela lava as roupas, ela passa as roupas, ela cuida dos filhos, ela faz a comida, ela leva os filhos para a escola e apanha, e ela não trabalha. Então, preste atenção, sua esposa é uma escrava, porque ela é dona de casa, ela é faxineira, ela é diarista, ela é cozinheira, ela é lavadeira, ela é passadeira e ela é motorista. Por favor, comece a pagar um bom salário para ela. Baixou a cabeça, foi embora e ficou com raiva de mim. Só isso que eu consegui. Pague um bom salário para ela. Faria alguma besteira? Pastor, a senhora fez isso? Fiz, não, eu faço. Porque as pessoas têm que colocar as coisas nos devidos lugares, irmãos. A pessoa se acha e vai falando tudo o que quer. Tem que ouvir, tem que saber ouvir. Eu só mostrei para ele as funções que a esposa dele desempenha, que se ele fosse pagar para cuidar dos filhos dele, da casa, o salário dele não chegava a 1/10. Mas tem homem que não dá valor, tem mulher que não é assim, mas fazer o quê? Então o José agora é o gerente geral, é o CEO da empresa do pai. Mas ele tem a responsabilidade de trazer as notícias ao pai. Pergunto eu, atenção igreja,
Fofoca ou fatos? Quem está dando a ordem para José? O pai. O pai não está mandando o filho ser fofoqueiro. Está mandando ele trazer as notícias de uma realidade. Fatos. Fatos não são fofoca. Tá bom? Então vamos entender isso. Continuando. Versículo 15. E achou um varão porque ele andava errado pelo campo. E perguntou-lhe o varão dizendo, que procuras? Você vê que era uma trilha que quase não passava ninguém, porque o homem que estava no caminho perguntou, que você está procurando o quê? E ele disse, procuro meus irmãos, dize-me peço onde eles apacentam. E disse aquele varão, foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles conspiraram contra ele para o ódio já entrou, já brotou. O ódio já brotou. Não entrou, brotou. A inveja é concebida no coração pelo invejoso. E começam os sentimentos a trabalhar. E já chegou ao ódio. E eles vão expor o seu ódio. E já estão expondo. Eles estão vendo José de longe. Eles têm inveja de José. Eles têm raiva de José. Toda pessoa invejada é alvo de raiva do invejoso. Olha que atmosfera. E o José inocente está se aproximando deles, mas tem uma missão dada pelo pai: supervisionar os irmãos e o rebanho. E agora? E eles estão vendo de longe o menino, mas já tem um plano de matar. Então já tinham esse plano. Olha comigo, vai. Versículo 19. E disseram uns aos outros, eis lá vem o sonhador mor. Olha a zombaria. Lá vem o sonhador mor. Ele é mestre nos sonhos. Só sonha favorável a ele. É o bonitão. É o poderoso. Olha bem. Olha a raiva que eles estão do José. 20. Vinde, pois, agora e matemo-lo. E lancemo-lo numa destas covas. E diremos, uma besta fera o comeu. E veremos que será dos seus sonhos. Ou seja, vamos matar ele e os sonhos dele. Vamos jogar numa cova. Vamos jogar numa cova. Me faz lembrar aquela música, né? Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando. Prefiro que vocês cantem, senão alguém do YouTube pode pensar, a pastora quer cantar. Desculpe, eu estava... E ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levante os seus sonhos e crer. Glória a Deus, vamos parar? Está aqui. Está aqui, está aqui. Está aqui. Eles não querem José perto. Eles não querem José perto deles. Eles não querem. Eles não estão suportando o sucesso de José. José agora é um supervisor sobre eles. José é autoridade sobre eles. Benjamim é o caçula. Ele é o penúltimo da história. Olha que coisa! Esse camarada tem que sumir da nossa vida. Será que a gente está entendendo a força dessa coisa chamada inveja? Desse sentimento? É por acaso que às vezes uma pessoa que está trabalhando em pleno vigor de vida, no auge da sua atividade, cai com uma doença grave? Tudo bem, irmãos, tem a hereditariedade,
que não deveria existir, porque Cristo nos resgatou da maldição, mas não tem entendimento, não sabe. Tem a doença adquirida, tá bom. Ah, meu Deus, fazer o quê? Mas muitas coisas, irmãos, que tiram uma pessoa da sua posição, do seu casamento, do seu local de trabalho, literalmente das suas funções, é a força da inveja, sim, para quem não tem entendimento e não sabe guiar espiritualmente. E aí, você vê que o Espírito Santo diz, um abismo chama. Eles elaboraram um plano para matar José, está aqui em cima. O 18 diz, conspiraram contra ele para o matarem. Aí o que aconteceu? O mais velho, Rúben, vai dizer, não, matar a gente não pode fazer isso. Olha só o versículo de número 20, ainda não fui no 20. Vim depois, vai. E matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas direto. Uma besta fera comeu, vamos repetir isso. E veremos que há de ser seus sonhos. Ou seja, vão arrebentar com os sonhos dele. Você está vendo que a inveja é para impedir o invejado de ter sucesso? Porque não pode ser o que a pessoa é? Porque não pode ter o que a pessoa tem? Está aqui a prova. Quando a gente fala, irmão, a gente aponta na Bíblia. Exatamente isso. O invejoso, ele não consegue ser o que o invejado é, nem ter o que o invejado tem. Então ele quer que o invejado seja destruído. Versículo de número 21. E ouvindo Rúben, livrou das suas mãos e disse, não lhe tiremos a vida. Está vendo o mais velho? Interviu e disse, não. Ele interveio e disse, não vão matar não. E também lhes disse Rúben, não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão dele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a trazer a seu pai. Era o plano do Rúben. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias coisas que trazia. Quem fez a túnica para ele? O pai. Então a inveja era tão grande, porque eles queriam, cada um queria uma túnica dessa aqui, com o mesmo amor. O pai fez uma túnica com amor para ele, não fez para mim. Então arranca essa túnica dele. Ah, ele foi promovido. Arranca essas divisas dele. Vamos derrubá-lo. Ele não vai conseguir chegar no topo. Ué, quer ser coronel? Vai não. Vai não, como sargento a gente vai te derrubar. Como capitão a gente vai derrubar. Que isso, pastor? Irmãos, em todos os setores, irmãos. O quê? A Maria das Neves vai ser chefe do setor? Maria das Neves vai ser chefe do setor? Não, a dona Pafunça é que está falando. A dona Pafunça está perguntando se a Maria das Neves é que vai assumir a chefia. A dona Pafunça está com inveja da Maria das Neves. Vai comigo. Forte, né, gente? A gente está caminhando para o finalzinho. Não é impressionante isso aqui? Sim ou não? Sim. Versículo 24. E tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia e não havia água nela. Ainda bem, né, irmãos? Depois assentaram-se e comeram pão e levantaram os olhos e olharam. E eis uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo, mirra, e iam levar ao Egito. Dá uma paradinha. Irmãos, eles jogaram o menino na cova e estão sentadinhos, tranquilos, comendo pão. Se tivesse a oportunidade, estavam degustando um baita de um churrascão. Comendo churrasco, se eles pudessem. E o irmão está dentro da cova. Dentro da cova. O irmão está dentro da cova. Mas Deus tem um plano, não com os irmãos, mas tem com José. E aconteceu que ao tempo, continuando, então Judá disse a seus irmãos, que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde, vendamo-lo, a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Vocês estão vendo? Primeiro já queriam matar. O Rúben interveio. Não vamos matar não.
Agora, o Judá fez a intervenção. Por quê? Porque eles continuam com o propósito de matá-lo. Não, vamos matar não. Vamos vendê-lo. Tem aí essa caravana que está passando, eles compram. Vão comprar como escravo e vão levar para o mercado. Versículo de número 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, inimigos de Israel, tiraram e alçaram a José da cova e venderam. Venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José para o Egito. Agora, olha a maldade, pessoal. Olha o que a inveja é capaz de fazer com os sentimentos que estão trabalhando. O que eu falei? Um misto de sentimentos que vai gerar o ódio. Mas todos eles estão trabalhando. Frustração, vamos lá, sentimento de inferioridade, de incapacidade, raiva. Tá, voltando aqui. Versículo 29. Tornando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes. Fizeram isso nas costas do Rúben, porque o Rúben com certeza iria pensar no pai. Você não faz meu pai sofrer assim, não. E tornou a seus irmãos e disse: o moço não aparece. E eu, aonde irei? Ou seja, eu sou mais velho, o que eu vou dizer? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito, tingiram a túnica com sangue e enviaram a túnica de várias coisas que fiz e fizeram levá-la a seu pai e disseram: temos achado esta túnica, conhece agora se será ou não a túnica de teu filho. Vocês estão ouvindo? Olha que plano, irmãos, o que eles fizeram. Em algum momento eles pensaram no pai? Em algum momento eles pensaram no pai? Vocês estão vendo? Que a inveja também rouba o amor, a afinidade. Vocês estão vendo o que é inveja? Estamos falando dos invejosos. Eles não pensaram um minuto no pai que está velhinho. Eles não pensaram. Eles não pensaram na angústia profunda do coração daquele pai, não é? Porque eles mataram o cabrito, pegaram o sangue, encheram a túnica colorida que o pai fez com aquele sangue, para dizer: ó, uma besta fera acabou com José. E conheceu e disse: é a túnica de meu filho. Uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Olha a mentira. Olha a mentira. Que isso, pastor? O que a inveja desencadeia? Por isso que Deus condena, irmãos, e alerta tantas vezes na Bíblia. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre seus lombos e lamentou o seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Mas que hipócritas, irmãos. Eles foram consolar o pai. Eles foram consolar o pai. Pastora, que isso? Por isso que eu disse, irmãos. Temos que entender por que a Bíblia fala tanto de inveja. Recusou, porém, ser consolado e disse: na verdade, com choro, hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou o seu pai. E os midianitas venderam no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Bom, o desenrolar dos fatos. José é vendido ao segundo homem do Egito. Faraó é o rei do Egito. Potifar é o primeiro-ministro. Potifar comprou José e levou para casa. Potifar era eunuco, ou seja, ele cuidava de todos os bens do Egito e do faraó. Então, para não ter nenhum contato com nenhuma mulher do faraó, ele foi castrado. E ele era casado. O Potifar compra o José, leva o José para dentro de casa. O José é um menino forte, bonito, inteligente, capaz. Por incrível que pareça, irmãos, naquele tempo, quem soubesse ler e escrever era o top, era Harvard. E o José sabia ler, escrever e fazer contas. Quando a mulher do Potifar botou os olhos em José e viu aquele moço jovem,
escravo na sua casa, comprado como escravo. Escravo era tratado como objeto. Ela pôs os olhos nele e quis ter um caso com ele. E provocava o garoto dia e noite. E ele, temente a Deus, virou-se para ela e disse: seria eu infiel, vou parafrasear, para com o meu Deus, para com o meu patrão, o meu Senhor, que me confiou a sua casa e tudo dele nas minhas mãos? Só que ela avançou em José, segurou a roupa dele e ele fugiu. Só que a inveja ainda está em cima do José. Os irmãos sabem que ele não está morto. O José ainda não entendeu. O José foge, mas a túnica dele fica nas mãos dela. Ela vira-se para o marido e diz que o José tentou atacá-la e que ela travou uma luta corporal com ele e acabou ficando com a roupa dele nas mãos. Quando Potifar chega e escuta isso da mulher dele, mandou jogar o José na prisão. José foi para um calabouço e havia outros presos. Não levou muito tempo, o carcereiro viu que o José era um homem de Deus e um menino bom em extremo. Colocou as chaves do presídio na mão dele e disse: quando eu precisar sair, toma conta dos outros presos. Ele, com a chave da mão, nunca saiu, deu um passo fora da cela. Ele passou 4 anos preso. Depois de 4 anos, tem alguns episódios no meio que vocês conhecem, eu vou acelerar, estamos concluindo. Depois de 4 anos, Faraó teve um sonho que o atormentou desesperadamente. Deus deu um sonho a Faraó. Faraó viu que por 7 anos os rebanhos de todo o Egito eram gordos, os pastos eram verdejantes, era uma riqueza fora do normal. Mas depois vieram 7 anos, mas ele viu isso em 7 animais. Apareceram 7 vacas magras, que só tinham ossos, e tudo estava seco. E ele acordou desesperado, e quando ele contou para os ajudantes dele, alguém disse: olha, tem um jovem lá no cárcere, que o senhor jogou lá, que interpreta sonhos de uma forma esplêndida. 2 presos sonharam, ele falou abertamente. O moço contou o sonho e disse: eu sonhei que eu era tirado daqui, era posto numa forca. José disse: você vai para a forca. O outro chega e disse: eu sonhei isso assim, assim, e eu voltava a trabalhar na padaria. E o José disse: vai ser assim. Assim, assim, assim. Bom, resumindo, Faraó mandou buscar o José. Faraó agora está nas mãos de José. A liderança do Egito está nas mãos de José, porque José tem o Espírito de Deus. José não tem ódio dos irmãos. José não ficou chorando 4 anos na prisão, ficou trabalhando em favor para que tudo estivesse em boa ordem. Onde ele estivesse, ele trabalhava para que tudo estivesse em boa ordem. Nesse momento eu me lembro de uma senhora que chegou aqui, irmãos, no pé do altar, não está aqui não. Chegou aqui no pé do altar e eu não sei por que quis se engrandecer em relação à família. Virou-se para mim e disse: pastora Gorete, estou gostando do seu ministério, pensando em ficar por aqui. Quero me dizer para a senhora como é que eu sou. Desculpe, irmãos, mas eu não perguntei nada para ela. E ela disse: meu marido, tenho, graças a Deus, um excelente emprego, tenho 2 filhos adultos formados que também têm excelente emprego. Os 2 trabalham, ganham muito bem. Essa semana eu falei: quer saber uma coisa? Ninguém me dá valor, não vou fazer comida para ninguém. Não, fui no fogão. Eu escutando essa besteirada. Jogando conversa fora, uma conversa que não edifica ninguém, não vai ajudar nada. Para que eu preciso saber disso? Bom, foi até bom, né? Porque se ela ficasse, fizesse um curso para obreiro, quem sabe, né? Mas aí, eu falei dentro de mim: Senhor, o que eu falo? Vai escutando. Aí eu olhei para ela e falei: Senhora, olha para mim. Eu estava aqui, ó, desse lado aqui. Falei: Senhora, olha para mim. Ela olhou, levantou a cabeça, levantou os olhos. E eu falei: me responda uma pergunta. O que a senhora fez agradou a Deus ou ao diabo? Ela baixou os olhos, baixou o rosto
Depois levantou e falou, ao diabo, né? Falei, ainda bem que a senhora sabe, né? O senhor está dentro da igreja e dá lugar ao diabo. Consciente. Irmãos, o José interpretou o sonho do faraó e disse, faraó, Senhor, 7 anos vai haver uma prosperidade como nunca houve em toda a terra aqui no Egito. E nós precisamos armazenar os alimentos, porque virão 7 anos de fome. E não vamos ter nada para colher. Não vai ter pasto para alimentar os animais. O faraó arregalou os olhos com certeza e disse, meu Deus, que inteligência é essa? Como você sabe disso? O faraó disse, a chave do Egito está na tua mão. Você está abaixo de mim. Mas você vai administrar isso. Irmãos, José mandou construir tantos celeiros, que eles armazenaram comida para 7 anos. Que capacidade de inteligência. Isso que eu digo, tem coisas, irmãos, que são milenares, que se hoje o pessoal soubesse colocar em prática, seria tremendo. Mas ele fez. Ele fez tantos celeiros, tantos, tá? Que juntou comida para o mundo inteiro. Resumindo, veio o tempo da fome. Nem em Canaã tinha comida. E aí o Jacó virou para os filhos e disse, meus filhos, se continuarmos aqui vamos morrer de fome. Ouvi falar que no Egito tem comida e que eles estão vendendo, vão lá e comprem. Só que quando chegavam diante de uma autoridade do Egito, a primeira providência era se inclinar. Sim ou não? Se inclinar. E numa demonstração de reverência, meter a cara no chão. Os irmãos foram. Tiveram ou não tiveram que se inclinar? Depois foram os pais. Eles não tiveram que se inclinar? Sim ou não? Cumpriu esse sonho? Mas pastora, a inveja contribuiu. Olha só, irmãos. Não vamos subestimar a grandeza de Deus. Deus não sabia como fazer o José ser governador do Egito sem que ele passasse aquela noite naquela cova? Sem que ele fosse vítima do ódio dos irmãos? Sem ter feito Jacó sofrer daquele jeito? Pelo amor de Deus. Deus não poderia usar outro meio? Não poderia usar um sequestro com o José para vendê-lo como escravo do mesmo jeito ou de outra forma? Pelo amor de Deus, irmãos. Quem disser que o Espírito de Deus precisa da mentira, que precisa da inveja, então vai comigo, na carta de Pedro, 1 capítulo 2. E eu vou te provar que Deus não tem controvérsia na Bíblia, não. 1 carta de Pedro. Era plano de Deus os irmãos sentirem inveja. Não, era plano de Deus José ir para o Egito. Vai comigo, 1 carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Deixando, pois, diga comigo, deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as... Caramba, se tem que deixar, como é que a inveja vai contribuir para fazer alguma coisa para Deus? Então é uma questão, irmãos, racional de simplesmente de pensar. O Espírito Santo está dizendo, acaba com toda a inveja. Mas se não fosse a inveja, ele não teria sido vendido para o Egito. Então Deus não sabia fazer. Tem gente que é engraçada, né? Deus está dizendo, abandona logo a inveja toda e todas as murmurações. Então, irmãos, a inveja contribuiu para o sofrimento atroz do Jacó. Porque o José podia ter desaparecido, ou Deus o levaria com mão forte, e o Jacó não precisaria ter ficado anos pensando que o filho estava morto e que morreu por um animal feroz no meio do mato. Amém? Glória a Deus. Obrigada, Jesus.